cara, 200 mil? Muita gente, É né? muita gente, cara. Eu comecei muito cedo, muito jovem, como empreendendo, montei meu primeiro negócio com 22 anos. Então eu comecei a perceber que tinha muita coisa errada, não era com os outros, era comigo. Nossa, cara. As pessoas começaram a melhorar, resgatavam casamentos, começavam a crescer nas suas profissões. E eu falei assim, puxa, encontrei meu propósito de vida. Na verdade, o propósito me encontrou e me arrastou e eu não consegui mais parar. Sua empresa é a sua cara. A sua empresa é a sua cara. A vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. Fala, gente! Mais um Papo de Negócios. E hoje o papo vai ser muito, muito, muito rico. Então, ó, já te dá uma dica. Papel e caneta na mão. Eu tô aqui, então hoje eu tô como um aluno. Eu vou aprender hoje muito nesses 40 minutos que nós vamos falar. Só para vocês terem noção, dá uma olhada na frase. A vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer. Dá só uma olhada no currículo. Que honra estar recebendo ele aqui hoje. Né? É um grande amigo. Nós já tínhamos nos conectado em 2019. Deus nos conectou novamente para dar voz aos empresários. Ele lidera o ministério dentro da igreja Imagine, e falando de empresários, né, levando todo o conhecimento para empresários. Então dá só uma olhada no currículo dele. Temos o privilégio de receber um dos grandes nomes do universo da inteligência emocional. Desenvolveu mais de 200 mil pessoas ao longo de 10 anos de carreira. Esposo da Ivone, pai do Davi Luca e pai da Ana Júlia. Então, ele tem uma bagagem gigantesca, né, para falar sobre o que nós vamos falar aqui hoje, para falar desse tema, as 5 chaves para o sucesso. Então é com muita honra que eu recebo aqui hoje meu amigo, meu irmão, Tiago Antônio. Seja bem-vindo ao Papo de Negócio, meu amigo. Muito bom, para mim é uma honra, cara. É uma alegria poder contribuir aqui com esse podcast, trazendo conhecimento, e o conhecimento liberta. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, a gente vai trazer um conhecimento, vai trazer uma bagagem, vou trazer algo real, porque às vezes a gente escuta coisas que não dá para ser aplicado, né, Alex? Mas eu prometo que vou trazer as 5 chaves que são completamente aplicáveis para realmente você que está aqui ouvindo a gente crescer cada vez mais. Não seria. E antes de a gente falar da chave de sucesso, antes da gente falar disso, me conta um pouco, né? A gente tá vendo aqui, cara, 200 mil. Muita gente. É muita gente, cara. Eu te conheci há um tempo atrás, como você veio como diretor, você trouxe, né, uma grande escola de desenvolvimento pessoal aqui para Uberlândia. Me conta um pouco, antes da gente entrar nas 5 chaves de sucesso, como foi essa vinda e como foi passar esse tempo, né, aqui liderando essa grande franquia aqui em Uberlândia de inteligência emocional para você. Maravilha. Eu comecei muito cedo, muito jovem, como empreendendo, montei meu primeiro negócio com 22 anos. Então, eu sou formado em farmácia, então eu tive uma farmácia e a gente foi crescendo muito. Eu comecei com a farmácia de 37 metros quadrados, imagina, é bem pequenininha. Depois a gente conseguiu dobrar isso, depois eu consegui dobrar novamente. Então, eu senti que eu já tinha uma veia de crescimento, de poder ajudar as pessoas também a crescerem como farmacêutico, como um dono de um negócio. Só que eu bati no teto das minhas crenças. Eu cheguei num momento onde eu comecei a me sabotar uma atrás da outra, problemas no casamento, na beira de um divórcio. Eu não tinha um contato forte com a minha filha tinha 4 anos, eu não brincava com ela, não me divertia com ela. E eu comecei a observar que eu estava repetindo muitos padrões. Comecei um processo depressivo, carregava um monte de gente nas costas, pessoas que não queriam nada com nada, eu queria ajudar, forçava as pessoas a quererem alguma ajuda, e eu comecei a perceber que tinha muita coisa errada, não era com os outros, era comigo. Nossa, cara, cara, como que chega nisso? Eu vejo muita gente, e eu já passei por esse processo. E olha pra você foi o desbravador, eu entendo isso, né? Primeiro você se conheceu, cara, mas entra mais nisso, cara. Como você chegou nisso? Como você fala assim, não, eu entendi que o problema era eu. Olha só que interessante, nada por acaso. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, Alisson. Então, naquela época, eu já dava algumas palavras na igreja, umas pregações, muito ruins, mas muito ruim mesmo. Eu não conseguia me expressar bem. Eu era aquele cara na escola que eu
tremia todo para explicar um trabalho. Eu não conseguia ir lá e falar com as pessoas, eu tremia, eu ficava sambando de um lado para o outro, de tanto nervosismo, né, na hora de me comunicar. Eu era uma pessoa completamente tímida. E só que dentro do meu coração já tinha um desejo de ajudar as pessoas. E isso foi surgindo. E de repente eu digitei no Google assim, palestras, porque eu queria entender como é que eu faço, porque eu vi uns palestrantes encantando as pessoas. Eu falei assim, poxa, eu quero entender sobre isso também. E aí, quando eu coloquei palestra, apareceu a palavra coach. Poxa, isso foi em 2013. Foi em dezembro de 2013. E apareceu a palavra coach, eu cliquei e Paulo Vieira falando. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eu vi o Paulo falando, eu falei assim, poxa, eu preciso entender mais do que esse homem está falando. O conhecimento que ele vinha trazendo, eu comecei a aplicar na minha vida com os vídeos de YouTube. Eu morava no interior do Espírito Santo. Imagina, uma cidade chamada São Gabriel da Palha. Nossa. 35 mil habitantes. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho que conhecer mais isso. Lógico, entrei em contato, aí o time dele entrou em contato comigo, e o meu primeiro treinamento foi oradores e palestrantes. E aí, a partir disso, meu amigo, minha vida nunca mais foi a mesma. Aí depois eu fiz a formação em coach integral sistêmico, me tornei um coach integral sistêmico, depois master coach, e comecei a atender os meus clientes dentro da farmácia. Então eu pegava aqueles clientes com casos bem desafiadores, até mesmo de depressão, de muitos problemas emocionais, e comecei a atender lá dentro da farmácia, Alexson, e comecei a ver um ganho tremendo. As pessoas pararam de tomar remédio, cara. Nossa. As pessoas começaram a melhorar, resgatavam casamentos, começavam a crescer nas suas profissões. E eu falei assim, puxa, encontrei meu propósito de vida. Na verdade, o propósito me encontrou e me arrastou, e eu não consegui mais parar de desenvolver pessoas. E aí foi crescendo, eu fui começando a treinar empresas e o meu nome ficou conhecido na região. Eu tinha um programa de rádio, então durante 10 anos eu fiz um programa de rádio, então eu usava todas as ferramentas, ajudando as pessoas. O programa era assim, falando de saúde e falando de vida. Olha só que loucura isso. Caramba. Só que eu falava da doença, por exemplo, gripe. As pessoas não estavam nem aí para gripe, mas no final do programa eu trazia um versículo, trazia uma explanação daquele tema e falava de vida, falava do que a pessoa poderia fazer para melhorar o seu casamento, melhorar os seus negócios. Pronto. E as pessoas queriam aquilo. E aí eu entendi que o meu propósito era ajudar pessoas desenvolvendo essas pessoas. Tiago, quando você traz isso, você pega, né? Primeiro, 2013, uma cidade pequena do interior. E primeira coisa, então para você que tá com medo, para você que não sabe por onde começar, primeiro comece. E o Thiago me falou que já tô notando aqui, já anotei umas 2 decisões minhas aqui que eu vou ter que tomar. Primeiro, assim, quando você encontra seu erro, você consegue trabalhar seu erro. Exato. E Deus começa a te conectar. Então, porque não foi por acaso, você digita coach e aparece Paulo Vieira. Não foi. Porque eu acho que foi logo no momento... Não, nem digitei coach, digitei palestra. Palestra e apareceu Paulo Falava Vieira. Coach, depois Paulo Vieira falando. Cara, olha que, sabe, e uma coisa que você nunca tinha ouvido falar de coach, nunca tinha ouvido falar de Paulo Vieira, mas as conexões que Deus faz quando você entende que o propósito que Deus quer primeiro parte de você. Você começou a se melhorar. Aí você fala assim, cara, na minha farmácia, aí você começou a tirar aquilo que para você era um faturamento, para embutir o propósito. Só queria que comprar um remédio, você dava uma palavra. A pessoa saía curada, não comprava o remédio. Não, mas deixa eu contar a história. Calma, não acabou ainda não. Eu comecei a fazer isso com tantas pessoas, e aí quem fica preocupado nessa história? Minha esposa. A Ivone falou assim, amor, você não quer vender remédio mais não? Você imagina, não quer vender remédio mais não? E eu falei assim, não quero vender remédio não, eu quero vender vida para as pessoas. Caramba. Foi aí que eu comecei a fazer uma transição de carreira. No início, lógico, eu não cobrava pelas sessões, Sim. Mas depois eu comecei a cobrar. Eu cheguei a fazer, Alex, 7 sessões de 2 horas em um único dia. Você já imaginou? 14 horas. Você já imaginou 14 horas de sessão? E eu saí assim, ó, com um sorriso no rosto. Não era pesado. Não, porque eu estava cumprindo o meu chamado. Ali eu estava cumprindo o meu chamado. Eu chegava em casa feliz da vida, amor. Olha, as pessoas estão tendo tantos ganhos. Olha, a pessoa saiu da depressão. Olha, aquele lá resgatou o casamento. Olha, aquele ali está montando o negócio dele de novo. Aquilo alegrava o meu coração. Porque eu via que o que eu estava aplicando, a metodologia, funcionava. Funcionou na minha vida. Porque eu resgatei meu casamento. Eu transformei eu como marido. Eu cheguei em casa dos treinamentos e a Ivone desconfiada, né? Assim, como assim? Esse homem transformado? Que homem é esse? Feliz. Eu cheguei feliz, cheguei correndo,
que eu tava gordo na época, Aham. tava acima do peso. Cheguei correndo, cheguei abraçando, beijando ela, brincando com a Ana Júlia, falando, amor, nós vamos passear. E ela olhando assim, falou assim, isso aí é fogo de palha. Isso aí é Ah, coisa desses cursinhos motivacional. E eu falei assim, não, eu fui transformado. E continuei. Foram 6 meses para resgatar meu casamento. 6 meses, a Ivone querendo brigar, porque era nosso vício emocional, era brigar. E ela querendo brigar, e eu, amor, eu te amo, amor, eu te amo. E eu fazendo surpresa de amor para ela, eu conquistando a minha esposa novamente. Então, eu tive que pagar um preço pela minha omissão lá atrás, porque eu fui um marido omisso, eu fui um marido negligente, eu fui um pai omisso, um pai negligente. Então, eu recebi a minha transformação e falei assim, eu preciso que a minha casa venha junto comigo. E aí eu trouxe a Ivone junto comigo, levei ela para os treinamentos, levei ela para o método CIS, de inteligência emocional, ela começou a ser impactada, e aí ela falou assim, eu quero isso para minha vida também. nossa. Cara, de arrepiar isso. Não, eu tô aqui arrepiando, eu já nem como se eu tivesse. Cara, eu tô. Thiago, porque é uma das coisas que é o nosso propósito, né? Do Vozes com Propósito, é de fato. Eu te conheço, cara, 2019. Eu não sabia dessa história. Tá vendo? Olha só. Eu não sabia, cara, que. Olha, antes para você transformar. Cara, isso. E Deus faz muito isso. Como é que você vai transformar mais de 200 mil vidas que você já impactou? Como você vai fazer isso se você não é impactado primeiro? Então a primeira pessoa que foi transformada fui eu. Por isso que eu falo com tanta alegria Não, dentro dá pra dessa ver na sua voz, metodologia, cara. porque eu fui transformado. Eu poderia usar o exemplo de várias pessoas, mas eu vou Sim. usar o meu exemplo. Sim. Então resgatamos nosso casamento. Eu tinha um relacionamento com Deus, Alex, um dia assim, a qualquer momento Deus vai me punir. Sim. Esse era o meu sentimento. Deus mau, A qualquer Deus momento ele vai ruim. pegar algo e vai sentar na minha cabeça, vai me machucar, vai me adoecer, porque eu sou uma pessoa má. Deus, tipo assim, Deus lá longe e eu aqui, um pobre, miserável pecador. Durante esse processo de descoberta, a autodescoberta, eu descobri que Deus me ama, que eu sou um filho amado de Deus e que Ele preparou tudo isso daqui para que eu tivesse uma vida e vida em abundância. Eu comecei a entender as minhas novas crenças sobre Deus, que Deus é um pai que me protege, um pai poderoso, um pai de amor, que me ama e que está sempre junto comigo. Cara, eu comecei a sentir a presença de Deus, algo que eu não sentia há muito tempo. Nossa. Então foi quebrada uma barreira na minha vida espiritual também, porque tudo começa no espiritual. Sim. Tudo, a base maior da nossa vida é espiritual. Sim. E, lógico, depois o emocional, que é a minha expertise é trabalhar o quê? A parte emocional das pessoas. Só que se a pessoa não tiver conexão com Deus, nada na vida dela vai funcionar. Se ela não tiver uma conexão com o Espírito Santo, ela vai começar a tomar um monte de decisões erradas. Só que o que eu vejo, Alex, agora abrindo aqui mesmo, nós vamos falar o papo da verdade aqui, né? Papo de negócio, é papo de Papo da homem para verdade. homem, então vamos falar a verdade. Ó, o que eu vejo? Quantas pessoas hoje estão magoadas com seus cônjuges, estão machucadas, não perdoam, vivem arrastadas e querem ter conexão com Deus. Cara, é impossível. Por isso que o lado emocional é tão importante. Você está bem emocionalmente, Sim. você está leve emocionalmente. Sim. De verdade, você gosta de ficar perto de uma pessoa que fica reclamando o tempo todo, Nossa. se vitimizando, falando que Horrível. nada dá certo. Ninguém horrível. gosta. Só que a pessoa que está fazendo isso, ela não percebe. Então, por isso que quando eu venho... Já como- virou algo dela, né? Já virou uma marca própria dela. Identidade. Identidade, essa é a palavra. Identidade doente. Essa é a palavra. E aí, o que eu venho trazer? Eu venho trazer essas palavras para fazer o quê? Com que a pessoa pense sobre qual o estado dela. Porque quem está no meio disso não enxerga. É. Porque é a falta de consciência. Por isso que é tão importante a pessoa parar para ouvir um podcast, Sim. parar para estudar, para ler. Eu leio, eu estudo todos os dias. Sim. Pelo menos 20 minutos, 30 minutos, eu estou estudando para quê? Para que eu sempre tenha um conteúdo, eu sempre transforme a minha vida. Porque a transformação ela não é externa. Por exemplo, vamos falar de empresários Dentro pra agora, fora. tá? Tem gente que fala assim, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, tá difícil vender, meu negócio não tá indo para frente. Não tem nada a ver com o seu negócio, o problema. É com Não tem você. nada a ver com o mercado, não tem nada a ver com a política do Brasil, apesar que influencia, claro que influencia. Sim, Isso sim. não é leviano de falar que não influencia. Influencia, a política influencia, os impostos influenciam, só que não é essa a maior carga. O maior problema que nós enfrentamos hoje é o problema emocional. Ou seja, as pessoas não sabem lidar com dificuldades, não sabem lidar com frustrações, não sabem lidar com o não. Quantos vendedores não sabem lidar com o não? Recebem o não e ficam decepcionados, frustrados. Então isso é o quê? Tudo é a parte emocional, que é onde eu entendi. Eu falei assim, olha, se eu trabalhar o emocional das pessoas, eu consigo liberar canais para ela acessar um novo nível de conexão com Deus, de crescimento profissional, de crescimento financeiro, de restauração de relacionamento,
quando ela desbloqueia esse canal emocional. Tiago, eu tô tentando aqui, mas eu já contei pelo menos umas 10 chaves. Eu já E nós nem começamos Gente, ainda, hein? isso é só a introdução, tá? Então, assim, vocês já perceberam que nós vamos ter, nesse assunto com o Tiago, nós vamos ter pelo menos mais uns 10 episódios. Então, mas, Tiago, se você falou e você entrou no negócio sobre empresários, né, que é algo que empresário e cristão, parece que tem um bloqueio também, eu acho que você vai tocar muito nesse assunto, mas que parece que cristão não pode prosperar na empresa, né? E antes de você entrar, né, nas 5 chaves, como você vê isso, cara? Tipo assim, hoje você é um cara que tem sucesso, você tem uma vida familiar, eu conheço e é admirável ver o seu contato com seus filhos, com a Ivone, vocês têm empresas, você é um cristão, você lidera cristãos empreendedores, e como você vê isso nos empresários, como você falou assim, um Deus mau, parece que o empresário fala assim que eu sou rico e eu não posso ter Deus, ou ter Deus eu não posso ser rico. Isso é uma crença muito forte que existe muito no meio cristão, que eu falo que é um verdadeiro crime contra a sociedade isso. Por quê? Não tem pessoas melhores e mais capacitadas do que uma pessoa que tem princípios e valores para poder fazer uma empresa prosperar. Então, o que eu vejo hoje? Muitas crenças que foram estabelecidas desde criança. Sim. Exemplo, os ricos não herdarão o reino dos céus. É uma má interpretação de uma passagem. Tá? Olha, quem é rico é arrogante, quem é rico pisa nos pobres, o rico tira do pobre para poder encher o bolso dele, os ricos são mentirosos, os ricos enganam. Tudo isso são crenças que foram instaladas. E o que acontece? Quando a pessoa começa a ter um certo sucesso financeiro, essas crenças começam a bater. Sim. E fazer o quê? A pessoa voltar ao estado de origem. Por isso a importância da reprogramação das crenças. Sim. Então você que é empresário, você que é cristão, você tem o direito, por Deus, para você prosperar. Então começa a colocar isso na sua cabeça. Você é autorizado por Deus para prosperar. Na verdade, se nós abrirmos a Bíblia, toda a Bíblia é um livro de crescimento. Quando a gente fala de prosperidade, nós estamos de crescimento. Uma árvore pode prosperar? Sim ou não? A árvore pode prosperar. O que é uma árvore prosperando? Crescendo, dando frutos. Ou seja, às vezes a pessoa olha para essa palavra prosperidade e ela criminaliza essa palavra, achando que o cristão não pode prosperar, não pode crescer financeiramente. Qual que é o grande erro? É que quando o dinheiro entra no coração, quando o dinheiro se torna o mais importante, quando aí sim ele se torna o mamon, que é o Deus. Dinheiro, né? É o amor ao dinheiro. Não ao dinheiro. Esse é o grande problema que a gente vive hoje. E tem pessoas que falam assim: mas eu vou ser pobre porque é rico, eu vou me perder. As pessoas que têm esse tipo de pensamento, elas já estão perdidas. Sim. Porque a pessoa que não tem apego às coisas materiais, ela não está nem aí pro dinheiro, para cá, para lá, não. Ela só está fazendo o quê? Cumprindo o propósito dela. E quem cumpre o propósito prospera. Quem cumpre o propósito prospera. Então, assim, toda pessoa que está vivendo o propósito dela, ela está prosperando. Tiago, mas eu não tenho tanto dinheiro na minha conta está negativa. Calma, esse é um processo. Porque as pessoas confundem isso. Sim, riqueza com a conta negativa. Elas confundem isso. Às vezes está vendo um momento difícil na sua empresa. Sim. Não é Deus pesando a mão. Não, Deus está pesando a mão aqui, Deus tirou. Não. É um momento difícil que todo empresário vive. Nós não deixamos de ser humanos. Você sente fome, Alex? Não, que bom, sente fome. É ser humano. Então, por quê? Nossas vontades não deixam de existir. Sim. Então, nós continuamos humanos. Agora, vamos lá. Nós temos que desmistificar isso. Todo cristão, ele pode prosperar. Não é uma obrigação também não, tá? Sim. Não, agora que eu sou de Deus, agora Deus vai me abençoar, porque eu vou fazer isso. Não, você está buscando conhecimento? Você está se preparando para isso? Você está realmente preparado para o mercado? Você está tendo. Você conhece sobre um pouco de impostos, de gestão, de liderança, de como contratar, como demitir, colocar sua empresa nos seus devidos lugares, documentação correta, pagando em seus impostos? Porque não vamos ser agora, de novo, ingênuos. Sim. Tem muita pessoa que abre uma empresa, mas não sabe de nada de negócio. Ela não faz uma análise de planejamento, mercado. Né? Ela fala assim, não, mas é porque Deus falou, tá? Deus falou o quê para você? E aí você começa a fazer o quê? A frase que a gente começou. A vontade de se preparar deve ser maior que a vontade de vencer. Quando nós vemos um atleta ganhando uma medalha de ouro nas Olimpíadas, aquela medalha não chegou no peito dele de uma forma aleatória. Ele se esforçou para aquilo, ele se preparou para aquele momento. Lá foi o ápice dele. Exato. E para os negócios é a mesma coisa.
Eu falo que tem muitos negócios que são verdadeiros milagres. Sim. A pessoa não sabe de gestão, não sabe de liderança, não estuda o mercado, não faz nada e quer crescer financeiramente. Então, nós estamos aqui justamente para abrir os seus olhos e os seus ouvidos. Aprenda, vai estudar sobre o seu negócio, vai estudar sobre gente, sobre gestão, sobre liderança, sobre capacitação. Se capacita primeiro, abre a sua visão empresarial. Quantos empresários estão com a visão míope? Então está na hora de você abrir a sua visão empresarial. E tem uma frase que o Paulo usou num dos primeiros cursos que eu fiz, que chama Business High Performance, que trabalhava muito gestão. Ele falou assim, ó, a sua empresa é a sua cara. A sua empresa é a sua cara. Essa. E aí, na época eu tinha farmácia, eu falei assim, meu Deus, a minha cara tá muito feia. E eu tô falando tudo isso, Alex, uma pessoa fala assim, nossa, o Thiago montou as melhores empresas lucrativas. Não, não, eu já errei demais, já devi banco, já devi cartão de crédito, já passei por tudo isso mesmo, já devi quase 2 milhões de reais, já passei por tudo isso. Porque a pessoa acha que empreender é um mundo cor-de-rosa, onde tudo vai dar certo, onde todas as pessoas vão pegar na sua mãozinha, vão te ajudar. Não, vai ter traição, vai ter gente te apoiando pelas costas, aquele funcionário que você tanto ajudou, ele vai te meter um processo na justiça do trabalho. Sim. Isso vai acontecer, ou isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é comum, né? Você vai fazer um negócio mal, você vai contratar alguém que você fala assim, nossa, a pessoa vai me ajudar, a pessoa vai atrapalhar o seu negócio. Faz parte do jogo, Alex, faz parte do processo de quê? O processo preparação, de lapidação. Lapidação, boa essa palavra. Exato, processo lapidando, de lapidação. Curtindo o couro. Isso é. E você viu, né, gente? Já se passaram 20 minutos, nós estamos na introdução. Agora vai o desafio para o Thiago. Thiago, você tem 20 minutos e vamos falar das 5 chaves para o sucesso. Primeira coisa que eu queria dizer antes de entrar nas chaves, que inteligência emocional é sinônimo de sucesso. Boa. Pessoas que não têm inteligência emocional são pessoas que estão fadadas ao fracasso. Tiago, o que é inteligência emocional? É essa habilidade, essa capacidade de você gerir as suas próprias emoções. Exemplo, eu estou com raiva, eu estou bravo hoje. Então, meu amigo, trata de se controlar. Os seus funcionários, seus colaboradores, seus fornecedores não tem nada a ver com as suas emoções tóxicas. Nossa. Trata de se controlar, trata de respirar fundo. Vai lá, você não precisa maltratar alguém, ser mal educado, alguém ser ríspido, ignorante, rude, porque você está num dia mal. Então, inteligência emocional é saber lidar com as suas emoções. Esse é um dos parâmetros. Segundo parâmetro é você poder lidar com as emoções dos outros. Você vai bater o olho num colaborador seu, por exemplo, e fala assim, rapaz, esse cara tá mal hoje. Você não vai ficar provocando a pessoa. Chama ele para conversa. Entenda o que está acontecendo. Porque pessoas tolas fazem o quê? Vê que a pessoa está mal e começa a fazer o quê? Provocar a pessoa. Provocar a ira da pessoa, para que ela fique mais mal ainda. Então isso é o que? A falta de inteligência emocional. Você não sabe lidar com as suas emoções e nem com a dos outros. Quando você aprende isso, você fala assim, poxa, hoje eu não estou bem. Então talvez é o momento de eu ficar mais recluso, de eu não marcar reuniões importantes, porque eu vou tomar decisões ruins. Não tem jeito. Teve um presidente dos Estados Unidos muito inteligente que ele só tomava decisões até as 2 horas da tarde. Depois das 2 horas da tarde, ele não tomava mais decisão. Por quê? Ele começava a ficar cansado. Ele entendeu qual que era o processo dele e aonde ele performava melhor, até as 2 horas. Exato. Pessoas cansadas tomam péssimas decisões. Quantas decisões que você já tomou, Alexson? Nossa. Cansado, estressado, e depois você falou assim, puxa vida, o que eu fui fazer? Que M que eu fui fazer? Porque estava cansado, estressado. Então isso é o que? Falta de inteligência emocional. Você está agitado, você está estressado? Ei, não é hora de tomar decisões importantes. E hoje esse mundo acelerado está deixando o pessoal assim, né, Thiago? Eu vejo, eu tenho, o meu celular, meu número é o mesmo, tanto para os negócios, para a minha vida com os amigos, então é o mesmo. E às vezes um cliente me manda uma mensagem, se eu não respondo, vira aquela loucura, e às vezes é uma aprovação de um projeto, é uma aprovação de uma peça, né? Então, se eu respondo isso na hora que eu estou conversando com minha filha, que eu estou ali conversando com minha esposa, eu estou ali fazendo um planejamento da minha vida familiar, eu vou pegar o celular e vou responder sem ter nenhuma noção do que projeto é esse. Deixa eu falar uma coisa idiota que eu fiz. Eu tava muito estressado, eu tinha dado um treinamento o dia inteiro, era mais ou menos às 6 horas da tarde, e eu recebi uma mensagem de uma pessoa sendo mal educada comigo num negócio que a gente tinha feito. E a pessoa falou, naquele momento eu peguei o celular e comecei a falar blá, 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 blá. Cara, você não tem noção do que saiu da minha boca.
Porque naquele momento eu estava estressado, cansado e por cima eu estava com fome. Eu estava com fome. Deixa eu me livrar logo. pra eu comer. 3 coisas, ó, estressado, cansado e com fome. Não tem como sair coisa boa. Sim. E eu comecei a falar. Quando eu tomei um susto naquilo que eu falei, eu fui lá e fiz o quê? Consegui apagar ainda. Deu Agora, tempo. quantas vezes que não dá tempo de apagar? É. E aí você tem que... Depois, no outro dia, você fala assim, puxa, por que eu fui falar isso? Porque naquele momento houve o sequestro da amígdala. O que é a amígdala? A amígdala é algo, não é na amígdala da garganta, não, é do nosso cérebro mesmo. Aham. Quando ela dispara, você perde todo o seu racional. Você vai literalmente nas suas emoções. Você tá nervoso, você desce do jeito Uhum. que tá ali. Sem filtro. Isso é perigosíssimo. Quantas pessoas perderam casamentos por causa disso? Perderam negócios, perderam seus empregos por causa dessa falta de inteligência emocional. Então, a primeira coisa que eu queria falar, inteligência emocional é sinônimo de sucesso. E a primeira chave é a definição de sucesso. Porque tem gente que fala que sucesso é igual a dinheiro e carreira. Não, o que é sucesso para você? Não, é você ter dinheiro e ter uma carreira de sucesso, ter uma empresa de sucesso. Ei, quantas pessoas de sucesso, com a carreira de sucesso e com a empresa de sucesso, que você vê que estão estressadas, irritadas, cansadas, dormindo pouco, depressivas, pensamento acelerado. Então você começa a entender que sucesso não é só dinheiro e carreira. Quantas pessoas que estão com problemas com filhos, problemas conjugais, por quê? Justamente só pensam em dinheiro e na carreira. Então, quando você começa a entender isso, essas pessoas não têm tempo nem para elas. Não tem tempo para nada. Quantos empresários que eu escuto isso? Tiago, não tenho tempo para nada. Eu vivo nessa empresa. Vivo na correria. Cara, isso não é uma empresa. Isso é uma prisão. Uma prisão. Isso não é. Empresa não foi feita para ser isso. Empresa foi feita para te dar o quê? Alegria. Foi feito, lógico, você vai se esforçar, você vai trabalhar, você vai pagar um preço, especialmente no início da empresa. Mas Sim. tem gente que eu conheço, tem 30 anos, que nunca tirou umas férias. Meu pai. Por quê? Porque fez da empresa uma prisão e acha que só funciona se a pessoa estiver lá dentro. Isso é falta de gestão, é falta de liderança. Para isso que tem o treinamento, Alex. Sim. É para isso. É para você abrir a visão que tem coisas muito maiores que isso. Então, primeira coisa que você tem que entender, primeira chave, é você definir o que é sucesso para você. Eu vou falar o que é sucesso para mim. Uhum. É dinheiro, Ok. tá? Uhum. É uma carreira, uma empresa consolidada, mas também é gratidão, é sabedoria, é disposição, é amar ao próximo, é amar a si mesmo, é servir aos necessitados, é ter tempo para ser feliz. E isso, para mim, é sucesso. Então, eu não abro mão de estar com a minha família. Deixa eu contar um exemplo. Novembro de 2022. Uhum. A minha mãe desenvolveu um tumor no cérebro, graças a Deus que ainda era benigno, mas era bem grande, tinha que fazer uma cirurgia, e eu fui passar, eu e minha irmã, fomos revezar, passamos 15 dias dentro do hospital junto com a minha mãe. E lá eu aprendi 3 coisas que eu não negocio mais. Primeira coisa que eu aprendi, o Espírito Santo me falou, quando você não para cuidar da sua saúde, você vai ser obrigado a parar para cuidar da sua doença. Essa foi a primeira porrada que eu tomei lá. Quando você não para, quando você não cuida da sua saúde, você vai ser obrigado a parar para cuidar da sua doença, tá? E aí eu tomei 3 decisões. Primeira decisão, tempo de qualidade com Deus. Não negocio meu tempo de qualidade com Deus, todo dia, diário, tá? Segunda coisa, atividade física. Todo empresário que não faz atividade física, meu amigo, ou vai infartar, vai dar um AVC, vai dar uma estafa, porque não tem como, nós temos que exercitar nosso corpo. Sim, tá? para aguentar a carga, né, que vai vir. Exatamente. E terceira coisa, tempo de qualidade com a minha família. Uhum. São 3 coisas que eu não negocio. De novo, tempo de qualidade com Deus, tempo para atividade física e tempo para minha família. 3 coisas que eu não negocio, que eu aprendi, e isso me faz ter sucesso. Quantas vezes eu já fui ovacionado, nossa, um treinador maravilhoso, olha, grande sucesso e tudo, e eu mal na minha casa, e eu devendo tempo de qualidade com a minha família. Eu falei assim, isso não é sucesso. Então, esse sucesso é equilibrar essas áreas da vida, Alexson. E é engraçado que você fala, nós vamos para a Trindade, né? Você fala tempo com Deus Espírito, tempo com você, seu corpo, tempo com a família e emoção. Exatamente. Boa conexão. E é isso que eu trago isso para as pessoas, tá? Uhum. Então essa é a primeira chave. Você tem que definir o que é sucesso para você. Quer ver uma coisa? Quer dizer então que uma mãe que decidiu ser mãe de 2, 3 filhos ou um filho só, mas ela decidiu ser mãe, não trabalhar fora de casa, decidiu cuidar da casa, então quer dizer que isso não é sucesso? Quem diz que isso não é sucesso? Como o povo banaliza isso, né? Falando que o que você faz? Eu sou mãe.
Assim, mas você não trabalha fora, você não. É, Não, ela essa, trabalha dentro de casa. essa é uma pancada que o mundo precisa entender, né? Cara, Isso é sucesso. sucesso pra ela. Minha mãe é uma mãe de sucesso. A minha mãe nunca trabalhou fora. A vida da minha mãe foi cuidar do meu pai, cuidar da nossa casa e cuidar de mim e da minha irmã. Quem disse que ela não é sucesso? Quem disse que não é? Minha irmã casou com um pastor, meu cunhado é pastor. Estão bem, os dois estão bem, uma família linda. Eu tô desse jeito, minha esposa. Quem disse que minha mãe não teve sucesso? Porque ela não trabalhou fora? Então são coisas que foram construídas na cabeça das pessoas que não Uhum. faz sentido. Então sucesso é o quê? É você definir o que você quer. O que é Como ser um pai sucesso. de sucesso? O que é ser uma mãe de sucesso? O que é ter sucesso na sua empresa? Então muitas pessoas hoje estão perdidas porque acham que sucesso é só dinheiro e carreira. E a Exato. gente já viu que é muito mais. Vamos para a segunda logo para gente Vamos, vamos. aproveitar? Opa! Segunda chave, estado atual. O que é estado atual? É você olhar para dentro de si, é o que eu fiz lá atrás. A segunda chave para você ter sucesso na sua vida é você descobrir como você tá, ou seja, conheça-te a ti mesmo. Então, como está a sua vida hoje? Como que está a sua saúde hoje? Quantas pessoas não fazem nem exames? Não Não sabe nem cuida o da que sua tem. saúde. Não sabe. A pessoa fala assim, não vou nem fazer exame que eu não quero nem Não quer nem descobrir. descobrir o que eu tenho. Então, estado atual, como é que estão suas finanças hoje? Se tá ruim, fala que tá ruim. Entenda que tá ruim. Se tá boa, parabéns pra você. Tá fazendo investimento? Parabéns pra você. Como é que estão seus resultados hoje? Então, é olhar o quê? Como que está a sua vida hoje? Olhar para como estão as áreas da sua vida hoje. Tem uma frase do Sócrates que diz assim: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Se você não parar para olhar para dentro de si, não vale a pena viver. Por quê? Nós temos que olhar para dentro, porque aonde está a resposta da nossa vida? Não está fora, Tá dentro. está dentro. Agora vamos lá. Não sei se você reparou isso. A maioria das pessoas hoje não tem tempo de ouvir o Espírito Santo que habita dentro. Tá sempre com um troço no ouvido. Já viu isso? Cara, você não consegue conversar com as pessoas mais. Elas saem de casa ou colocam aquele tampão no ouvido ou um fone no ouvido. Fone. Estão sempre ouvindo algum barulho. É necessário, nós temos tempo de silêncio para ouvir uma voz interior. E essa voz interior, ela não é barulhenta, ela não grita, ela Ela sussurra. E aí, para você ouvir essa voz interior, você vai ter que ir por silêncio. Você vai ter que experimentar silêncio. Por isso que eu gosto tanto de acordar cedinho, 5 horas, antes das 5 da manhã, porque eu gosto do silêncio, para eu ouvir Deus, para eu ouvir o que Deus está falando para minha vida. E aí, quantas vezes eu tomo decisões, a pessoa fala, você tá ficando doido? Eu falo assim, não, eu só tô obedecendo. É uma das coisas que a gente estava falando esses dias que quando eu fui planejar 2025 para minha empresa, eu recebi uma pancada no coração, né? E através de ouvir conteúdo, eu gosto de ouvir conteúdo e ler toda manhã. E esse palestrante falou assim, ó, "Mas por que você está planejando a sua agenda? Se você tem conexão direta com aquele que já visitou o seu futuro, pergunta para ele. Caramba, boa, é assim? Cara, por que você vai planejar seu futuro? Cara, pergunta para ele qual que é a agenda que ele tem para você em 2025. Perfeito. Cara, e eu falei assim, Deus, qual que é a agenda que o senhor tem para mim? Aí eu vou só caminhar na agenda dele. Então, para onde eu vou hoje? Lógico, a gente precisa executar, mas quando você sabe qual que é o seu futuro, quando você pergunta para quem já visitou, parece que fica o fato, você entrega o fardo para ele, a caminhada se torna muito mais clara e você vai começar a tomar decisões assertivas. O ponto de parar para fazer hoje, numa quinta-feira, nesse horário, parar para estar aqui, foi em direção de Deus que eu tinha que Olha fazer. só. E isso é fundamental. E eu falo para todos os empresários, e você que é empresário, você que está na sua carreira agora, se está pesado, tem algo errado com você. Uhum. Não tem nada a ver com a sua empresa, não tem nada a ver com os seus colaboradores, não tem nada a ver com o seu líder. É você que está no lugar errado ou fazendo da forma errada. Se está pesado, tem algo errado. Sabe por quê? Meu jugo é suave e meu Meu fardo fardo é leve. é leve. Quantas vezes eu ouço pastores dizendo, rapaz, mas ministério é pesado, hein? Nossa, ser pastor é difícil. Cara, você está no lugar errado, sai daí. Rápido, né? Esse Antes não que é o te seu mata. lugar, você não é pastor. Isso aí. Ei, você não é Você não foi missionário. chamado para isso. Não foi chamado, porque você está pesado, você está no lugar errado. Você tá, nossa, rapaz, lidar com gente é pesado. Mas você está sentindo isso, é porque a única pessoa errada dessa história é você mesmo. Porque Exato. o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quantos empresários falam, nossa, não aguento mais minha empresa, está pesado. Então tá errado. Se tá pesado, tá errado. Não aguento mais, eu não aguento mais, tá errado. Você tá colocando um peso que não é seu, você tá carregando um fardo que não é seu. Exato. Então assim, começa a analisar, analise a sua vida. Se tá pesado, tem algo
errado, tá? Analisa, né, seu estado, então tá muito errado. E aí a pergunta para poder encerrar essa chave, o que precisa acontecer para você parar e questionar como que está a sua vida? O que precisa acontecer mais? Então, uma recomendação, tá, Alexson? Tá. Para 30 minutos em silêncio e começa a perguntar: como que eu estou hoje? Como é que eu estou como marido? Porque eu vejo muitos homens falando: não, eu sou um homem bom, eu sou provedor lá de casa, essa mulher só reclama, só reclama. Se você fosse tão bom marido assim, você acha que a sua mulher te trataria dessa forma? E essa pergunta me levou a outra frase de outro estudo que eu vi, que é assim, qual a sua UTI? Para qual UTI você tem que ir para você ter tempo para te entender? Meu Deus. Porque na UTI é um tempo de silêncio, é um tempo onde você Você não não pode nem se conversa. mexer. Exato. Então, qual UTI na sua área emocional, física, espiritual? Que dia você vai precisar ir para a UTI para você ter tempo para você? Então, eu acho que essa também me impactou, é o que você está trazendo hoje, para esse seu estado atual. Se você ainda não está na UTI, vai esperar aí? Olha pra dentro. Teve uma pessoa que compartilhou comigo, com a Ivone, Uhum. que ela é uma pessoa muito Sim. agitada, tal. E aí alguém falava assim: ei, você tem que parar um pouco, senão você vai bugar. Você tem que parar um pouco. E ela, assim, insistindo, até que aconteceu dentro de casa. Ela caiu dentro de casa e quebrou a perna. Nossa, parou. Teve que fazer o quê? Quer tá? Parar. E foi um dos melhores tempos da vida dela, porque ela não tinha como se movimentar. Ela teve que ficar parada dentro de casa e ouvindo as direções de Deus. E daquilo deu um start no ministério dela muito forte, porque Sim. ela teve que parar para ouvir. Então essa foi a segunda chave, descobrir como é que você está hoje, seu estado atual. Terceira chave, elimine as historinhas. O que são as historinhas? Aquelas desculpinhas, Alex, que a gente conta. É tudo aquilo que a gente conta para quê? Para justificar ou explicar e tirar o foco dos nossos fracassos, nossos insucessos. É contar aquela velha historinha. Ah, tá assim, a minha empresa está fechando por causa dos impostos estão muito altos. Ah, é por causa dos funcionários que não fizeram o trabalho direito. Ah, é por causa do meu líder que não compartilhou comigo. Ah, eu tô assim por causa do fulano, do Beltrano. Contando um monte de Olha, historinha. para justificar o seu fracasso que é você. Tem uma frase que fala assim: quem é bom em contar historinha, quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais Nada. nada. Então, cuidado com as historinhas, com as desculpas que você vem contando. Assuma o seu fracasso. Assuma o seu insucesso. Fala mesmo, eu fui um incompetente na gestão da minha empresa. Eu fui um incompetente como líder. Eu fui um incompetente como marido, como pai. Mas eu decido hoje buscar competência. Todos nós somos incompetentes em alguma área. Eu era um incompetente como marido, eu era um incompetente como pai. A criação, a Ana Júlia veio primeiro, ela tem 15 anos hoje. Meu relacionamento com o Davi já foi completamente diferente. Por quê? Porque eu decidi buscar a competência de ser pai, buscar a competência de ser marido, buscar a competência de fazer uma gestão melhor da minha empresa, porque eu coloquei minha empresa em dívidas. Poxa, eu errei. Então quem foi o incompetente? Fui eu o incompetente. Então tem que buscar Sim. o quê? A competência. Só que para isso, meu amigo, tem que quebrar o orgulho, quebrar a vaidade. Teve um dia que o Ivone estava num encontro de casais. E aí fizemos uma roda lá, né? E cada um falando dos seus problemas, seus Aham, podres lá, né? aham. E eu falei, olha, eu errei com a minha esposa, eu errei muito com ela. A Ivone falou, os outros casais falando. Aí chegou um casal mais velho, assim, né? Uhum, Ele barrigudão, ela também, bem cheinha, assim, uhum. deveriam ter uns 65 anos de idade cada um. Nós nunca brigamos lá em casa. Ó, Mas, cara, eu olhei para aquilo, cara, eu olhei pro semblante daquela mulher, um semblante de dor, ela caiu na hora. pesada, magoada, ressentida. E realmente, nós nunca brigamos lá em casa. É claro, imagina o tanto de sapo que essa mulher engole. Imagina o tanto que ela fica calada e não se posiciona com aquele marido, porque é um bruto, ignorante. Sim. Então, assim, nós precisamos admitir nossos erros, admitir nossas falhas, admitir meu casamento não tá bom, a minha empresa não vai bem, a minha finança não vai bem, eu não tô bem com Deus. Gente, eu preciso admitir isso. Minha saúde não tá legal. Por quê? O pior cego é aquele que não quer ver. Tem uma frase de um abolicionista americano que diz assim: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Nem sabiam que era. Nem sabiam que estavam presos. Não tinham consciência que estavam Presos. presos. Como é que você liberta alguém que acha que está livre? Então, Alexson, é isso, é trazer o quê? Essa Essa consciência consciência e para que eliminar as as pessoas desculpas.
Elimine essas desculpas. Sim. Chega de contar historinha, tá na hora de você falar a verdade. Se tá ruim, admita que tá ruim. E vai buscar o que agora? A solução. Porque toda vez que a gente conta uma historinha, a gente não sai daquela historinha. Sim. A gente fica preso nela. Então essa foi a terceira chave. Bora pra quarta? Bora. Vamos lá. Quarta chave, foco. Parece simples, mas pessoas de sucesso conseguem estabelecer e se manter focadas nos seus objetivos. Hoje nós estamos aí em meados de janeiro de 25. Posso te falar? Mais de 95% das pessoas já se esqueceram das promessas que fizeram no dia primeiro. no dia primeiro. Mais de 95% já passou, ou seja, o ano já está indo, a pessoa, estou vivendo a mesma coisa que eu estava vivendo. Por quê? Não se mantém focadas. Sabe qual que é a guerra que está acontecendo hoje, Alex? A maior guerra de todas é a guerra pela nossa atenção. Sim. É a audiência. É a maior guerra que existe Sim. no mundo hoje, é pela atenção. E Deus me deu uma frase: tudo aquilo que conquista a sua atenção, conquista o seu coração. Sem dúvida. Qual que é? Você trabalha com marketing, qual que é o único objetivo do marketing? Atrair Atenção. atenção ao primeiro. Porque se você não tem atenção das pessoas, não tem mais nada delas. E quando a gente abre o Instagram e fica vendo aqueles vídeos, o que os vídeos querem fazer com a gente? Prender a atenção. Prender a atenção. E aí o algoritmo faz o quê? Tudo aquilo que você para, talvez 3, 4, 5 segundos, daqui a pouco ele manda o quê? Manda mais, manda mais, manda mais. Para quê? Prendendo a nossa atenção. Então, em um mundo de distrações, e deixa eu chamar a atenção você aqui, tá? O dicionário Oxford elegeu a palavra de 2024. Se chama cérebro podre. Olha isso. Cérebro podre. Foi feita uma pesquisa com mais de 37 mil pessoas e foi... Já era evidente, né? Mas com pesquisa é comprovado que as pessoas são completamente superficiais. Sim. Elas não estão aprofundando mais em nada. É vídeo de 10, de 15 segundos que não traz nada para ela. Ou seja, pessoas completamente ocas. Se você bater numa pessoa, você vai ouvir o barulho de lata vazia. Porque não estão enchendo com nada produtivo. São só coisas triviais, coisas que não valem nada. Então, aí aquilo me deu um insight poderoso. Eu falei assim, poxa, se no universo todas as pessoas estão, a maioria está distraída, se eu for uma pessoa focada, o que vai acontecer comigo? Mais sucesso. Mais sucesso. Mais sucesso. Então, pessoas focadas são pessoas que conseguem alcançar o sucesso. Então, minha dica com essa quarta chave poderosa aqui é: se mantenha focado nos seus objetivos. Pega algo e vá até o fim. Pega algo e vá até o fim, porque isso traz sucesso. Antes de ir para a última, te fazer um convite. Espalhe essa mensagem para o maior número de empresários que você conhece. Porque essas 5 chaves vai mudar não só o negócio dele, mas vai mudar a vida dele. Como o Thiago bem explicou para nós. Isso, entender alguns desses passos, mudou ele como homem de Deus, mudou ele como pessoa, mudou ele como pai, mudou ele como empresário. Vamos para a última? Bora, porque essa daqui, meu amigo... Essa é a pancada. Essa me rebentou, rapaz. Essa daqui, essa chave aqui, quando eu entendi, não é fácil, mas a quinta chave é usando a frustração e a rejeição para o sucesso. Olha essa quinta chave. Usando a frustração e a rejeição para o sucesso. Sabe o que eu entendi? Tudo aquilo que eu fui bombardeado, eu fui massacrado, doeu pra caramba, tem tudo a ver com o meu chamado. Aquilo que mais me pisoteou, aquilo que mais me machucou, aquilo que mais me detonou interiormente, quando eu venço isso se torna o quê? O meu chamado. Se torna a minha voz. A sua voz. Aquilo que você foi tratado, hoje Deus usa para que você trate os outros. E é interessante demais isso. Teve uma vez que eu comecei a questionar Deus. Deus sempre me chamou a falar sobre prosperidade, sobre crescimento profissional, crescimento financeiro. E eu falei assim, Deus, mas eu tô vivendo uma vida de derrota nessa área. Isso lá naquela época da farmácia, né? Eu tô vivendo mal, Deus, eu tô mal pra caramba. Eu tô devendo, eu tô com minha conta negativa. Como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou falar de prosperidade? Como é que eu vou falar de crescimento? E Deus começou a falar no meu coração. A sua dor tá se transformando no seu ministério. Uma palavra que eu ouvi uma vez, Thiago, tipo assim, se você vou usar o seu exemplo, se você fala de prosperidade
quando você é próspero financeiramente, qualquer área, aí você pode atribuir tudo isso a você. Quando Deus te chama, quando você é um improvável, é porque é Ele fazendo através de você. Então, é isso, exatamente isso. E aí eu quero dar um alerta para você que está ouvindo agora. Talvez você está passando uma fase muito difícil na sua vida financeira, ou talvez você está vivendo uma fase muito difícil no seu casamento. Talvez esse é o chamado de Deus para sua vida. Deus está te mostrando o que você está passando para você ajudar outras pessoas a vencerem isso também. E não importa a área, tá? Cada um de nós foi chamado para algumas áreas da vida. E eu me lembro, olha só que louco que isso acontecia. Eu falo que não tem como, a sabedoria de Deus não tem como, é loucura para os homens. Sim. E eu e Ivone, a gente tinha começado a descobrir essa parte de desenvolvimento humano e tudo, e a gente ia pregar para os casais, ia treinar os casais. Cara, parecia que se levantava algo, e eu era brigando no carro. A gente estava indo a caminho para a igreja, olha só, estávamos a caminho para a igreja para ministrar uma palestra para casais. E nós dois, brigando dentro do carro, brigando. Cara, a gente chegou eu me lembro como se fosse hoje, que chegamos na porta da igreja, brigando, tipo assim, os irmãos esperando lá. E Vocês dentro do carro descendo a lenha. no carro. Aí eu falei assim, aí parei tudo, eu falei assim, meu Deus do céu. Que loucura. Aí, tipo assim, aí abriu a visão espiritual. Cara, olha o que a gente está fazendo. Nós estamos sendo provados naquilo que a gente vai falar. Aí o clima baixou, né? Aquela tensão toda baixou. Nos perdoamos. Eu falei assim, me perdoa, ela me perdoa. Nos beijamos. Bora lá treinar os casais. E mudou o ambiente, né? Por quê? Mudou o ambiente. A frustração do casamento nos levou a ajudar casais. Sim. A frustração na vida profissional nos levou a ajudar pessoas. A minha frustração, eu era uma pessoa completamente apática, omissa, que não agia. Sim. Me levou a fazer o quê? A ajudar pessoas a vencerem a procrastinação, a vencerem a omissão, a vencerem os seus dilemas. Então, tudo que é uma dor nossa, quando a gente vence, Deus usa aquilo para a gente ajudar outras pessoas. Então, a pergunta é: o que você deixou pelo meio do caminho por medo de fracassar? Essa é a pergunta. O que você deixou no meio do caminho por medo de fracassar? Foi o quê? Relacionamento, projetos, ideias, concurso, proposta de emprego. Quantos empresários hoje quebraram uma empresa ou não deu certo e falam assim, eu nunca mais quero mexer com isso. Então, a frustração te paralisou. Sim. A decepção te paralisou. Ou seja, o objetivo do inimigo foi cumprido. Ele atingiu o objetivo dele. Quantas pessoas fracassaram no primeiro casamento, por exemplo, se divorciaram, não tinham conhecimento e falam assim, também nunca mais vou casar. Ei, o objetivo do inimigo foi cumprido então. Quantas pessoas falam assim, ó, não quero ter filho, porque criar filho dá problema demais. O objetivo do inimigo foi cumprido. Então tudo que nos paralisa é o quê? Um objetivo do próprio inimigo. Sim. Só que agora nós estamos aqui, né, Alexson? Para poder falar para você. É isso aí. Essa frustração, essa decepção no seu negócio, na sua vida financeira, no seu casamento, sei lá qual a decepção, a frustração que você viveu, é para te levantar, é para você se levantar, vencer isso e ser uma voz para poder ajudar outras pessoas a passarem aquilo que você já passou e ajudar essas pessoas a se levantarem. Quantos pais que perderam seus filhos ajudam outros pais? Sim. Quantas pessoas que perderam a sua mãe ou seu pai e outros estão passando por aquilo? Olha, eu já passei por isso, vai passar. Quantas pessoas que perderam pessoas importantes e falam assim, agora eu vou te ajudar a passar? Por quê? A dor se transformou no ministério. Então, sim, que você possa se levantar. Eu tenho algumas frases para te ajudar aqui de, sim, pessoas famosas. Antes, só de falar desse ponto, você fala de frustrações, então já aproveitando aqui, todo esse episódio, né, é para dar voz não só aos empresários, mas dar voz a uma causa, né? Nós estamos aqui também pelo Famílias Raras, né? E o André e a Marina foram nessa dor, eles levantaram essa causa, esse ministério, que na dor da perda de um filho, hoje eles ajudam famílias raras e outras raras. Então, já deixando aqui meu convite, vai lá, vai no Instagram, vai no YouTube, digita lá Famílias Raras e entenda um pouco do que essa ONG está fazendo para ajudar, às vezes não você, mas aquela pessoa que está aí do seu lado, que precisa de uma voz. Então, Famílias Raras é para ajudar aquelas pessoas que precisam de uma voz para os seus filhos e não estão conseguindo. Então, entra lá, chama o André, chama a Marina, que eles vão te ajudar. E esse foi um projeto que nasceu de Mandor, né? Então, vamos aí para essas frases. Olha só, olha a frase do Henry Ford. Ele diz assim, falhar é simplesmente a oportunidade de começar de novo.
desta vez mais inteligente. Boa. Porque não é ficar falhando nas mesmas coisas. Sim, fala em coisas novas, né? Exatamente. Corrige o processo. Isso aí. Bill Gates, está tudo bem em comemorar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção às lições do fracasso. Forte, hein? Fracasso ensina, né? Thomas Edison, eu não falhei. Encontrei 10 Essa é mil boa. soluções que não funcionaram. Então, e aí vem o Salomão em toda a sua sabedoria que diz, é melhor estar num lugar onde tem luto do que onde tem uma festa. Por quê? Porque nesse lugar onde tem o luto, você aprende. Lugar onde tem a festa, você só comemora. Então, vamos usar todas as situações da nossa vida para a gente aprender e poder prosperar. Então, recapitulando as 5 chaves. Primeira, a sua definição de sucesso. O que você quer de sucesso para sua vida? Boa. Segundo, o seu estado atual, identificar como você está hoje, olhar para dentro de si. Terceira chave, parar de contar historinhas e contar uma nova história, parar de dar desculpa e contar uma nova história. Quarta chave, foco. Lembre que pessoas distraídas não vão chegar a lugar nenhum. E Steve Jobs diz que foco é saber dizer não a centenas de boas ideias. E quinta chave, frustração e rejeição para o sucesso. São 5 chaves que eu acredito muito que quem usar essas chaves aí pode ter sucesso em qualquer projeto que iniciar. Tiago, então vamos bate-bola para a gente finalizar com chave de ouro. Então, Tiago, quem é uma pessoa que te inspira e que você segue como um exemplo? Primeira pessoa que me inspira é Jesus Cristo. Ele é a minha maior inspiração. Ele é um homem que veio para essa terra, 100% homem, 100% Deus, não houve falhas. Então, ele é a pessoa que eu mais me inspiro, é a pessoa que mais me dá ânimo e coragem para prosseguir. Segunda pessoa, meu pai. Meu pai é um homem admirável, honesto, um homem verdadeiro, um homem de caráter, um homem de ter caráter. E uma personalidade que eu admiro, Paulo Vieira, pelo homem de Deus que ele é, pelo treinador que ele é e por uma pessoa tão incrível que não é só nos palcos que eu conheço ele na intimidade, uma pessoa incrível nos aspectos que tange aqui a nossa, nesse mundo, Paulo Vieira. Então, quais são os seus livros de cabeceira que você segue diariamente? Primeiro livro que eu sou apaixonado, a Bíblia. A Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Na minha casa deve ter, eu acho que umas 15 ou 20 Bíblias com versões diferentes. E eu tô sempre renovando, sempre trazendo a Bíblia. Eu gosto de rabiscar, gosto de escrever, estudar a Bíblia todos os dias. Esse é o livro principal. Segundo livro, Os Segredos da Mente Milionária. É um livro fantástico, onde vai abrir a sua visão para essa parte financeira. Eu aconselho cada pessoa a ler esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. E para empresários, de forma geral, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. É um livro fantástico que vai te ensinar muitas coisas sobre gestão, administração e liderança. Se você fosse indicar agora um treinamento para as pessoas já iniciarem, não sabem para onde ir, qual treinamento seria? O treinamento assim, que mais me impactou, que mais me forjou, que mais me ensinou foi o método CIS, de inteligência emocional. É um treinamento muito forte. É um treinamento onde realmente a pessoa entende quem ela é e ela passa a viver uma vida completamente diferente. Hoje, eu não sou mais diretor da Febracis. Hoje tem 1 ano, né, que eu saí da Febracis, mas é o treinamento que eu indico para qualquer pessoa que quer ter sucesso na vida de inteligência emocional, é o método CIS. E para finalizar, quem é o Tiago Antônio? Essa é fácil. Hoje é fácil. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou próspero. Eu sou corajoso. Eu sou favorecido em tudo que eu faço. Deus tem um quê especial comigo. Eu sou esse filho amado de Deus. E esse foi mais um Papo de Negócio. Hoje nós podemos entender de um cara que era, às vezes para ele, um cara que não poderia falar em público e hoje se tornou um treinador de mais de 200 mil pessoas e sabendo quem ele é, um pai, um marido, um homem. Então eu te convido a assistir esse podcast do começo ao fim, que em cada minuto você vai tomar uma decisão. Eu tomei umas 30. E isso vai impactar não só a minha vida, mas vai impactar a vida da minha família e vai impactar a vida das pessoas que se conectarem comigo, e assim vai ser com você também. Então, esse foi mais um Papo de Sucesso e hoje com o Tiago Antônio. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Até Alisson. a próxima. Foi uma honra.